Olá, meus amigos, tudo bem? Meus amigos, nós estamos na parte de atualizações pós-edital. Houve alguns acréscimos no que se refere ao direito penal, alguns crimes colocados a mais, já tem matéria para diabo, os caras ainda colocam a mais. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes é importante você ter aí um acréscimo para facilitar a aula. Ah, que legal, professor. O senhor acha legal ter aumento de crime para facilitar a aula? Professor, vá para... Não, que isso? Gente, primeiro, amigo, calma. É o seguinte, você tinha corrupção passiva, que é aquele crime de solicitar ou receber, por exemplo, para si ou para outro, diretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Isso é crime de funcionário contra a administração geral, beleza? O edital vem e coloca a corrupção ativa, o aluno fica bravo, mas é bacana. Porque ao colocar a corrupção ativa, você vai entender que existe também o particular que oferece o dinheiro ou promete, né? Então imagina, se eu tenho aqui, opa, tem uma arara solta aqui, graças a Deus. Que Deus nos dê vários pássaros, né? No caso de arara, ou sei lá, aquela onça, melhor ainda, né? Ou peixinho da nota de 100, vamos lá. Senhores, se você pegar, o sujeito pega e oferece ou promete dinheiro para o guarda, vantagem devida, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar um ato de ofício, aí já é o crime de quê? De corrupção ativa. De maneira que se você pegar, por exemplo, olha aqui do meu lado, aqui está a corrupção, vou até sair daqui, a corrupção qual que está aqui? Corrupção passiva. Na corrupção passiva é o solicitar, receber, tal, não é? Agora, repare aqui que eu tenho a corrupção ativa. Na corrupção ativa eu tenho o lance de oferecer ou prometer. Se eu colocar uma do lado da outra, eu consigo fazer um cotejo, eu consigo fazer uma comparação e quebrar alguns mitos, por exemplo. Será que sempre que eu tiver, por exemplo, o oferecer, sempre que oferecer, vai ter o crime da corrupção passiva? Não. Às vezes o cara oferece e o guarda te prende. Então você vai ter o quê? Apenas o crime de corrupção ativa. Às vezes eu tenho o policial que solicita. O policial solicita o dinheiro, não é? E o particular se limita a entregar o dinheiro. Não é crime. Por quê? Porque quando o cara solicita, ele comete crime. O guarda. Mas o particular não está oferecendo e nem prometendo. Ele está se limitando a entregar. Ele é vítima. Então, é bacana quando você tem o quê? Os dois crimes para explicar. Então, a mim me parece que o edital, ao colocar os dois crimes aí, ele me ajudou. Ok? Então isso vai acontecer em outros pontos da matéria. Professor, essa sua teoria é furada, o que acontece é que aumentou o edital e eu estou bem fulo da vida. Não fala assim, vamos com fé em Deus e nós vamos falar agora de crime de particular contra a administração em geral. Crimes de particular, é daí que o bicho pega. Crimes de particular contra a administração em geral. Bom, começaremos com... Professor, eu não sei, eu estou naquela fase de que parece que quanto mais eu estou estudando, mais eu esqueço. É absolutamente normal, meninos. Meninos e meninas, aprendam uma coisa. O grande barato da vida é você enfrentar dificuldades até chegar ao sucesso. E olha, é óbvio que vai acontecer isso, dá uma impressão de que não está rendendo e tal. Vocês vão passar por essa fase, vão vencê-la. E lembre-se, o segredo, o grande remédio para essa memória é a revisão. Fez a teoria, depois trabalhar com questões. Gente, nós vamos ter também questões de aula ao vivo. Nós vamos ter um curso só da parte de teste, depois mais para o final, mais enxuto e pauleira. Não vão faltar formas de se testar, tá? Me lembra até uma anedota da velhinha e o velhinho, né?
que fala, a velhinha fala, velho, eu tô esquecendo tudo. Aí o velho fala, para, que exagero, todo mundo esquece, velho, é normal. Não, eu tô esquecendo mesmo, o negócio tá feio, eu tô preocupado. Não se preocupa também tanto, não precisa se preocupar, velho. Tô esquecendo de tomar remédio, eu também esqueço. Tô esquecendo que tinha a consulta lá no médico, eu também esqueço, é normal. Tá bom, você tá igual eu? Você tá igual eu, velho? Tô. Tá nada. Aí a mulher tava nervosa, né, que tava esquecendo as coisas. Sei, senhorinha e tal. Velho, eu tava ontem em frente ao box do banheiro, pelada. Ele falou, eu não sabia se eu tava saindo do banheiro, saindo do banho. Eu não sabia se eu tava saindo do banho, ou se eu tava entrando no banho. Ele falou, não, peraí. Você não sabia se tinha acabado de tomar banho, ou se tava nua, pelada, pra entrar no banho? Ela falou, eu não lembro, a minha cabeça não tá boa. Aí ele falou, velho, eu vou dizer uma coisa, você tá mal mesmo. Pelo amor de Deus, eu que não chego a ficar desse jeito, eu tô com a cabeça boa. Olha, eu vou te falar uma coisa, você tá feio, tá ruim o negócio pra você, né? Tá ruim mesmo. Olha, vou te dizer, eu que não quero ficar assim. Deus me livre, ó. Ué, quem será essa hora, velho? Então veja que é uma piadinha que eu acabei de contar e o pessoal ri, né? Porque o velho acabou de esquecer que havia batido na madeira para espantar isso, né? E achou que alguém estava batendo na porta. E essa piada, ela por si só não precisa de explicação. Mas eu coloquei porque eu contei essa piada, todo mundo riu, e o nosso amigo Felipe Lizardo olhou para mim e fez assim, ó, tá aí, Felipe, ele bateu, né? E tinha esquecido que ele mesmo bateu, ele também estava já chapadinho, né? Por isso que ele fez assim, ó, Deus me livre, e depois falou, alguém está batendo na porta. Eu só sei que nós tivemos assim, uns 8 ou 9 professores, mas a piada foi entendida, tal, enfim. Mas é porque o mestre está trabalhando muito e tal. Vamos continuar aqui com a matéria. Usurpação de função pública. Pessoal, usurpação de função pública é um crime de particular contra a administração em geral. Qual é a rubrica? Tá aí, usurpação. Qual é o preceito secundário? Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Ok? Agora, cuidado. Na verdade, a pena de detenção de 3 meses a 2 anos de multa. A pena é leve. Só que se do fato a gente ofere vantagem, né, aí sim é que ela vai para reclusão de 2 a 5 anos. O que seria esse usurpar? Gente, usurpar, né, dá a ideia de desempenhar indevidamente uma atividade, né, que é de outro, uma atividade pública, né. Uma vez eu vi um poeta brincando que os juízes na terra são usurpadores da atividade divina de julgar, né? Interessante isso, né? Consuma-se quando a gente pratica atos inerentes à função do tal funcionário público, é um particular, está desempenhando indevidamente uma atividade pública. Quando que se consuma? Quando esse agente está praticando atos inerentes à função daquele que ele usurpou. Tá? Isso é óbvio, né? Agora, interessante, e se o sujeito apenas se intitular funcionário público? Então, ele não está usurpando as atividades em si, mas ele apenas se intitula, eu sou funcionário público, né? Nesse caso, né, funcionário, ele se intitula, finge funcionário público, aí cai numa coisa que não cai na prova, cai na lei de contravenção penal, fingir-se funcionário público. As pessoas, olha lá, fingir funcionário público, prisão civil de 1 a 3 meses, tal. Apenas fingir ser funcionário público é interessante, né? Fingir funcionário público, né? Pode cair aqui na contravenção. Mas, por vezes, então veja, ó, não vai ser 328, vai cair num crime que não cai na prova, um crime não, numa infração penal, né, que não cai na prova, mas eu li, e às vezes nem contravenção às vezes pode ser estelionato. Vocês entenderam por que a gente corta aluno na aula? Porque às vezes o cara fala assim, professor, e na prova, se ela falar, a pena que ele fingiu ser funcionário público. Olha, aí não é usurpação. Usurpação é desempenhar a atividade.
Ah, você sempre foge da resposta, né, professor? Não, não é que eu fujo, porque daí cai na lei de contravenção. Tá, professor, então deixa eu entender. Se o cara usurpar o exercício de função pública, é usurpação. Ah, agora se ele fingir ser funcionário público, é contravenção só, né? Depende. O senhor acabou de falar, professor. Não, porque às vezes ele faz isso para oferir vantagem de alguém, iludindo a pessoa, mantendo a pessoa em erro, e aí pode ser estelionato. Vocês estão entendendo? Penal é complicado, então vai com calma. Então fica na dúvida, saiba o tipo penal. Na dúvida, saiba o tipo penal. É isso mesmo, tá? Vambora. Resistência, crime de particular contra a administração em geral. Crime de particular contra a administração em geral. Crime de resistência, opor-se à execução de um ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem ele esteja prestando auxílio. Pessoal, então, dos crimes praticados por particular contra a administração em geral, né, a resistência, por excelência, é um crime que ocorre muita vez, né, no dia a dia forense, no dia a dia de quem trabalha, por exemplo, como oficial de justiça. Por quê? Chazinho de cogumelo hoje está muito bom. Ó, na resistência, qual é o verbo, a conduta incriminada? É opor-se à execução de um ato legal. Opor-se à execução de um ato legal mediante violência ou ameaça. Seja o competente funcionário para executar ou quem esteja prestando auxílio. Veja, não é apenas um xingamento, uma desobediência. Eu estou resistindo à execução de uma ordem. O oficial vai fazer um despejo e eu pego e pego um taco de beisebol e desço a lenha no oficial de justiça, coitado, né? Quebro o cara. Isso é resistência. Aliás, não só resistência, respondo pelas penas, pela violência, até mesmo por homicídio. Infelizmente, perdemos o oficial de justiça. Agora, só ameaça pode ser. Por exemplo, eu pego um caibro assim, fico na mão, né? Quando, imagina, ó, chega o oficial de justiça, né? Aí eu pego e falo, oi, por favor, eu sou oficial de justiça, eu vim penhorar os bens. Imagina, eu pego e falo, então vai. Entra aqui que eu te dou na cabeça, seu filho da mãe. Então imagina, ameaça, entendeu? Então toma cuidado que a ameaça também dá problema. Ficou claro? Vambora. Professor, é verdade que essa ameaça ela pode ser tanto ao funcionário como também quem está prestando auxílio, quem está ajudando também. Beleza? Agora, cuidado, crime de particular contra a administração. Uma vez um aluno perguntou, professor, o oficial de justiça pode ser sujeito ativo desse crime? Aí uma moça do lado, claro que não. Eu falei, claro que pode. Imagina que você é oficial de justiça e você está sofrendo um despejo. Você, oficial, não paga o aluguel. Ao não pagar aluguéis, sofre um despejo, que vem um outro oficial de justiça cumpri-lo, e você resiste. Você está cometendo um crime de resistência, em que pese ser um funcionário público, está agindo como um particular. Naquele momento, ao agir dessa forma, ao assim fazê-lo, responde com a resistência e tal, violência ou ameaça, a vis corporalis, que é a violência, ou a compulsiva ameaça e tal, responde por resistência. Bom, tem um negócio interessante, se do ato de resistência, não se consuma, então por conta disso não se consumou, não conseguiu fazer o despejo e tal. Veja que aqui já muda, já vai para figura qualificada. A gente sabe que figura qualificada aumenta os marcos penais. Então imagina que uma coisa vá de 1 ano a 3, quando é uma pena básica. Aqui, por exemplo, né? Aqui ficou o quê? Ó? Veja que o básico é detenção 2 meses a 2 anos. E aí muda os novos marcos penais. Vai de 1 a 3 anos. Isso é figura qualificada, né? Se não se executa. E as penas desse artigo são aplicadas sem prejuízo das correspondentes à violência. Moral da história. Responde pelas penas do artigo, mas também responde pela violência em si. Bom, o crime de resistência,
A violência é contra a pessoa e não contra coisas, tá? Destruiu lá alguma coisa para fugir, ou para quebrou, arrebentou a casa. É contra a pessoa, tá? E não contra a coisa. Se for violência para fugir da prisão, né? Aí é interessante, né? Aí você pode ter um outro crime. Existe um crime do artigo 352 do Código Penal, muito interessante, que é o chamado delito de atentado, né? Porque esse crime, ele fala assim, ó, evadir-se mediante violência contra a pessoa. Por que ele chama delito de atentado? Porque é um dos únicos crimes do Código Penal em que tanto evadir-se quanto tentar evadir-se dá na mesma. Não é tentativa. Esse crime não admite tentativa. Por quê? Evadir-se ou tentar evadir, ou seja, fugir ou tentar fugir. O preso, o indivíduo submetido a medida de segurança, claro que usando de violência contra a pessoa. Seja fugindo ou tentando, usou de violência, é crime consumado, não existe tentativa. Porque o próprio tipo penal já fala, ó, tentar ou fazer. Olha lá, evadir-se ou tentar evadir-se. É crime consumado. É chamado delito de atentado. Detenção 3 meses, tal, além da pena correspondente à violência. Bom, sujeito ativo, qualquer pessoa. O funcionário incompetente, ele não pode ser sujeito passivo de resistência. Então, sujeito passivo é quem sofre ali a violência ou a ameaça. Para sofrer isso, tem de ser o funcionário competente. Tem de ser o funcionário competente. Beleza? Particular. Vocês sabem que o particular pode prender alguém em flagrante, não pode? Pode. Todos aqueles que verem uma pessoa cometendo crime, né, pode prender a pessoa em flagrante. A grande questão é o que eu coloquei aí para vocês, ó. O particular pode efetuar a prisão em flagrante nos termos do 301. Ok. Agora, se ele o fizer desacompanhado de um funcionário, só ele, e aí contra ele for empregada violência ou ameaça, cuidado, hein? Aí não haverá crime de resistência, porque ele não é funcionário público. Essa é importante também. Então, quer dizer, eu posso até prender, mas o sujeito resistir não é resistência, tá? Claro que as pessoas não prendem as outras em flagrante por aí, por medo, né, de colocar em risco a própria vida. Imagina, no assalto, você fala, pessoal, soltem as armas, eu posso prendê-los. Fala pra mim. Imagina o ladrão olhando isso e falando, quem? Paga esse cara. Entenderam? Vamos embora. Resistência não exige o emprego de, né? Aliás, exige o emprego de. Do que exige lá? Né? Vamos ver lá. Exige o emprego de. Se a violência for empregada com o fim de fuga após a prisão ter sido efetuada, o crime será que nós já vimos o 352. O ato a ser cumprido tem de ser legal. Então, primeira informação está aqui. Outra informação. O ato a ser cumprido tem de ser legal. Como assim? Ele fala no tipo penal, ó. Ele fala lá, ó, opor-se à execução de ato legal. Gente, legal não é porque é bacana o ato, claro que não. O ato está dentro da lei. Outra coisa, quando ele fala, o ato tem de ser legal, esse nós já falamos, o ato tem de ser legal. Se a ordem for ilegal, mais um toque aqui, se a ordem for ilegal, a oposição mediante violência não tipifica resistência. Ou seja, como assim? Se for uma ordem legal, o cara vem querer cumprir o mandado, mas não tem despejo, não tem nada, e ele quer entrar na sua casa, olha, eu diria que até uns tapas nele você pode dar, desde que moderados, que ele está invadindo a sua casa, porque ele não pode, tá claro? Não pode, porque a ordem é legal. Agora, diferente é justiça, ou seja, a ordem é legal? É, mas a ordem não é justa. Gente, isso nós vamos discutir depois, se é justa ou não, mas se a ordem é legal, tem de ser cumprida. Então, eu pediria para os colegas tomarem cuidado com isso aqui, ó. Se a ordem for legal, mas injusta, haverá crime. Por favor, cuidado com esse detalhe também. Outra coisa é crime formal, né? Basta o opor-se. O que pode acontecer é opor-se já é crime, só de opor, mediante violência ou ameaça. Agora, se o ato não se executa, piora, aí vira qualificada. Mas o crime é formal. Xingou funcionário,
constitui resistência? Não. Só o ato de xingá-lo pode caracterizar aí o desacato e não a resistência. Ok? Desobediência. Desobediência significa desobedecer ordem legal de funcionário público. Desobedecer ordem legal. Sempre lembrando, é crime de quem contra o quê? De particular contra a administração em geral. Assim como resistência, está aqui a famosa desobediência. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Pena bem levinha, detenção de 15 dias a 6 meses. A pena mais difícil de lembrar que eu conheço. Ok? Na desobediência, a ordem deve ser legal e emanada de um funcionário competente. Olha um exemplo bacana lá um exemplo bacana da doutrina, que é o seguinte: o delegado de polícia, né, ele requisita informação bancária e o gerente não atende, né? Aqui, ó, tem gente que acha que não há crime. Por quê? Pois o gerente, ele só está obrigado a fornecer informação se for ordem o quê? Judicial. Então, toma cuidado, né? Tem de ser emanada de um funcionário competente, senão não haverá a desobediência. Desobedecer, gente, é não atender, tá? É não atender. Então, emanada de funcionário por competente para proferir, nós já vimos. Olha que interessante o artigo 219. Eu vou ler aqui para vocês dispositivos que eu colei de outros códigos e que tem aí um reflexo na matéria. Então eu procurei a palavra desobediência em alguns dispositivos que caem na prova para vocês ou que estão ligados à matéria. Por exemplo, o artigo 219 do Código de Processo Penal fala que ele se refere a uma sanção aplicável à testemunha que, sem motivo justificado, falta audiência em que seria ouvida. O dispositivo permite a cumulação da multa e das despesas da diligência, sem prejuízo do processo penal por desobediência. Então, quer dizer, faltou, além de responder e tal, multa e tal, pode eventualmente responder por desobediência. Mas, então, veja, isso está lá no 219 do CPP. O 362, por sua vez, do Código de Processo Civil, também nos traz aí uma coisa bacana. Ele fala assim, ó, lá num determinado momento do capítulo de provas: se o terceiro, sem justo motivo, ele se recusa, ele não tem motivo para se recusar, mas ele se recusa a efetuar a exibição lá do documento, o juiz lhe ordena que lhe proceda o depósito em cartório ou no outro lugar, no prazo de 5 dias, impondo ao requerente, quem requereu, no prazo que embolsa as despesas que tiver. Agora, é aqui que o bicho pega. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz vai expedir um mandado de apreensão, não é? Um mandado de apreensão. Manda lá o oficial buscar o que está lá com o terceiro. Requisitando até mesmo a mano militar, a força policial. Agora, cuidado. Tudo sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência. Cuidado com isso. Mais uma vez os códigos se remetem ao crime aqui do 330. Beleza? Veja, 219, 360, mais um do CPP que fala de desobediência. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o juiz, sem prejuízo da ação penal por desobediência, pode aplicar multa. Então, independente da multa, o juiz pode aplicar também, mandar instaurar para verificar o quê? Crime de desobediência de quem não foi. Que história é essa? Ordem do juiz para comparecer, o cara não vai? O juiz não pede, não é? Determina. Muito bem. E agora o crime aí de desacato. Eu vou falar só do desacato. Deixa eu ver. Do desacato. Não, dá pra... Deixa eu ver aqui. Tá bom. Eu vou fazer até melhor, ó. Eu vou parar aqui, eu vou começar só o desacato, para não ficar...
Vou falar de desobediência, resistência, desobediência e desacato. Matou o desacato, já está beleza. Vamos lá? Põe lá. Desacato. Gente, desacatar funcionário público. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Ou desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Então veja, não precisa ser só no exercício, pode ser em razão. Não é só lá no fórum. Ó, se eu vi, ofendo o funcionário, né? Pode ser em razão dela, até mesmo num restaurante, fora de lá. Não, peraí, professor. O senhor está querendo dizer que eu posso ofender o funcionário por uma pizzaria de madrugada? Pode sim. Pode sim. Você imagina que você pode desacatar o funcionário no exercício da função, não é xingando e tal, mas pode ser mesmo fora de lá, você numa pizzaria, mas em razão dela, você pega e fala pro dono da pizzaria, vocês servem, oficial de justiça corrupto, safado, começa a ofender, e isso é desacato, porque é em razão dela, não por uma briga que não tem nada a ver, né? Aí pode ser crime contra a honra. Eu ofender o funcionário público, pode ser crime contra a honra, às vezes até qualificado por ser funcionário público, tudo bem, né? A pessoa te fecha no trânsito, uma mulher tá dirigindo, né? Poderia ser uma mulher ou um homem, mas vamos supor que uma mulher parou no farol, né? E ela arranca da bolsa um instrumento de maquiagem e tal. Aliás, um instrumento estranho. Eu outro dia fui mexer nas coisas da minha mulher. A gente às vezes fuça, claro. E aí eu peguei um negócio na bolsa dela que a mim me assustou, confesso, que fica entre nós. É um negócio estranho, parece um negócio de pegar ovo de codorna, mas é pra pôr no olho aqui, ó. Sabe? Acho que chama Curvex o negócio. Gente, eu só sei que eu peguei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, olha, eu fiquei assustado, parecia um instrumento de tortura usado em testículos, sabe, uma coisa assim terrível, né, porque imaginei aquilo, mas você põe aqui, ó, e ele segura assim, aí eu até coloquei no olho, né, e cortei, eu achei que era pra cortar aqui, até ficou um lado maior que o outro e tal, acabei cortando aqui, né, porque às vezes eu tenho assim, fico parecendo o lembo e tal, acabei cortando. Aí você não acredita, vem pra cá, você sumiu. Aí você não acredita. Essa mulher dirigindo, imagina que as mulheres usam isso aí, ela vai fazer isso, mas daí o farol abre, ela tira, e fica com aquele pendurado, aquele negócio pendurado, e ela fecha o meu carro, né? Fechou ali a minha passagem. Aí eu pego, saio do carro, falo, sua filha da puta, começa a xingar a mulher, sabe? Me perdoe aqui o palavrão, mas aqui pra que tenha alma, a aula tem que ter isso. Aí eu pergunto pra vocês, aí ela fala, sou funcionária pública, viu, escrevente, acabei de assumir. Pro inferno, e daí? Não tem ofensa em razão de função nenhuma. Eu posso estar respondendo aí simplesmente por crime contra a administração, tá claro? Beleza, professor, eu entendi perfeitamente. Que bom. Bom, uma coisa importante no desacato é que o Estatuto da OAB dispõe dos direitos do advogado, né? E aí, fica esperto que o advogado ele tem imunidade profissional, judiciária, ou seja, não constitui injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação da sua parte, do advogado, no exercício de suas funções da atividade da advocacia, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos. Ou seja, o advogado tem de ter alguma proteção, né? Pois então, ele tem essa imunidade em relação à injúria e à difamação. Professor, mas está escrito desacato. Aí é que está. O desacato, você tem de entender que não está mais escrito, porque o Supremo julgou inconstitucional a expressão desacato. Que história é essa de que a imunidade do advogado não alcança o desacato? Ele não pode sair desacatando. Agora, às vezes, pessoal, é muito comum, aliás, né? Infelizmente, às vezes no calor da discussão, pode ter ali uma exaltação de ânimos e não dá, o advogado de repente ofendeu e alguém fala, se o outro advogado fala, ou o juiz, só vai responder por crime contra a honra. Não, eu não vou, porque eu tenho imunidade, eu estou aqui defendendo meu cliente. Desculpa, até exagerei, chamando o senhor de safado, mas eu não vou responder por nada, e não vai mesmo. Tá claro? Porque ele está ali defendendo o cliente dele e por vezes exagerou. Mas isso ele não teve ânimos de ofender o outro, e sim de defender com unhas e dentes o cliente dele. Enfim, funcionário não precisa se sentir ofendido. Bacana isso aí também que eu coloquei. Porque às vezes o funcionário, ele é chamado, filho da puta, não sei o quê, ladrão, desgraçado, não sei o quê. E aí você pergunta, você pega e processa o sujeito que fez isso por desacato?
E aí o funcionário público é um zen budista, você pega... Você se sentiu ofendido, Antônio? Não, eu não me senti ofendido. Está tudo bem, ele deveria estar passando por um momento de dificuldade na família, ou às vezes uma doença, e ele não é mau. Na verdade, não existem pessoas más, né? Existem pessoas que se protegem. E ao se proteger, elas atacam no afã de se proteger. A maldade não existe. Não existe trevas. O que existe é falta de luz. Veja, essa pessoa, o nome dele é Antônio Siddhartha Gautama. Então, não tem sentido. Não importa se ele se sentiu ofendido ou não. Tá bom? Na presença dele, isso é importante. Se eu chegar tete a tete e falar assim, ó, seu safado! Cara a cara, aí é desacato. Uma coisa é falar assim, ó, ô Paulo tá aí? Aquele oficial de justiça? Não, Paulo não veio hoje. É um safado! Desgraçado! Isso pode não ser desacato. Por quê? Pode ser uma injúria qualificada. Exige a presença dele. Agora toma cuidado, que eu até coloquei, pode ser de uma sala para outra. Às vezes eu pego, o Paulo tá na minha frente, eu falo, o senhor vai me atender, senhor Paulo? Vou. Aí tem um biombo, assim, todo mundo vê que dá até para ver a pessoa do outro lado do biombo. Aí ele vira aqui do lado, aí eu pego e começo a falar bem alto o cartório para outra pessoa. Um safado esse filho da puta aí, viu? E o cara tá me ouvindo. Eu não tô cara a cara, mas tá me ouvindo. Então também é desacato neste caso, ok? E olha uma questão, gente, que caiu na prova e que me deixou muito feliz, porque as pessoas acham que a gente brinca em aula, fala palavrão e tal. E eu fiquei tão feliz com essa questão, mas vocês não imaginam o quanto eu fiquei feliz com essa questão. Essa questão, eu dei aula e ela caiu na prova e o aluno mandou, falou, professor, valeu a pena, a gente riu e acertou. Então eu sou muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade de dar aula. Vocês lembram daquele americano que fez assim, ó, e acabou, me perdoe, mas ele fez isso. Ele acabou respondendo por desacato aqui no Brasil, tal, lá no aeroporto, né? Essa questão a gente deu, porque isso também é desacato. Desacato não é só por meio de palavra. Gente, até jogar excrementos no oficial de justiça já tem na jurisprudência, né? Cuspir não é desobediência nem resistência. Não é, mas isso pode ser um desacato. Excremento, verdade, o sujeito urinou num saquinho e jogou no oficial de justiça. Gente, vamos combinar, né? Pô, oficial... E outro, oficial de justiça quando está em estágio probatório, é pelego, né? Ele cumpre tudo bonitinho, Antônio, sabe? Tudo certinho. Imagina, eu sou oficial de justiça, o cara joga um balde de xixi. Ah, pelo amor de Deus, né? Tem réu também que não dá. E o oficial é pior ainda, porque ele está em estágio probatório, ele cumpre o mandado mesmo mijado. Sabe aquela coisa? Pois não? Olha... O senhor me desculpa, mas eu tenho de citá-lo. Aí faz aquela citação, tal, né? Então, já tô acabando. Aí ele pega e manda bala. Então, pelo amor de Deus, olha essa questão. Parece pitoresca, mas é real. Veja o que caiu. Veja o que caiu. Caiu o seguinte, ó. A parte da... Aliás, faz o seguinte, ó. Vou dar alguns segundos para vocês tentarem resolver. Vai ficar aí na... Bom, vamos lá. Gente, olha isso. Alternativa que exemplifica o crime de desacato. Gente, eu sei que vocês estão rindo. Porque essa questão é uma piada. A resposta só pode ser o quê, gente, de desacato, né? Ao se deparar... qual que você acha que é? Vamos lá, letra A. X, de forma humilhante, diz ao vizinho é funcionário público, durante um churrasco entre amigos, né, que ele, né, é a pessoa mais preguiçosa e lenta que já conheceu. Gente, pelo amor de Deus, imagina, sabe por que aconteceu isso na briga do churrasco? Um perguntou, pô, Antônio, traz a tequila lá. Ah, eu não vou não, viu? Antônio começou a gritar no churrasco, você é a pessoa mais preguiçosa que eu conheço. Pelo amor de Deus. Quem inventou essa questão, gente, da VUNESP, é alguém que usa ou não drogas? Ah, por favor. Claro que não. Por favor. B. X ou X descumpre a ordem dada pelo juiz em audiência e continua fotografando a vítima durante o julgamento. Gente,
Isso não é desacato, poderia ser até desobediência, mas não é desacato. X, ao deparar no fórum com a escrevente Z, o cara bateu, olhou assim, uma escrevente e tal, e aí se dirige a ela com as seguintes palavras: que coisa mais linda, até parece um anjo. Ah, gente, pelo amor de Deus, é um galanteio, né? Uma maneira de enaltecer a beleza da escrevente, claro que meio baixo e tal, né? Poxa, que coisa mais linda, parece um anjinho, sabe? Parabéns, mas não é meu aniversário, mas deveria ser, você tá de parabéns. Veja, umas coisas bem baixas, mas não é desacato. X, ao ter o veículo apreendido pelo delegado de polícia Z, gesticula para o delegado usando o dedo médio. Imagina o aluno na prova assim, ó. O aluno está tão estudando, tanto que ele fala: não, peraí, ele gravou, ele só decorou, ele só sabe que desacatar é isso, desacatar é funcionário público. Aí fala que o cara usou o dedo médio para ofender o outro, ele fica assim, ó. Dedo médio, ele não sabe nem o que é o médio, ele fica assim na prova, tá tão nervoso. Não, assim é curtiu, é Facebook. Não, assim é apontou. Assim é amigo, quando a gente, amigo, voltamos a ter amizade. Olha o fiscal olhando para ele na prova. É isso. Pelo amor de Deus. É óbvio que a resposta é D, Jesus. Agora olha aí para perceber que essas pessoas têm problema. X assiste uma partida de vôlei e zomba de um dos jogadores. Veja como o nosso promotor enfeita a quadra. Até parece uma borboleta. Porra! Claro que isso não é desacato, foi apenas uma brincadeira com o butterfly, o promotor aqui. Então, por favor, pessoal, não vamos errar essa questão boba. E antes de entrar no próximo crime que nós vamos falar, vamos tomar um cafezinho, como diz o Felipe Lizardo, vamos nos refrescar. Até já!